E o Corinthians decidiu mandar 2 observadores para a Copa do Mundo, em busca de reforços. Informação do meu amigo Samir Carvalho. A ideia de mandar 2 observadores parece bem interessante, mas completamente desconectada com a atual realidade do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa importante muito próxima ao presidente Osmar Stabile, e ela me contou que a situação financeira do Corinthians é catastrófica, caótica. Não há dinheiro para pagamento de ajuda de custo de atletas da base. Esse pagamento foi feito com 2 semanas de atraso. E o Corinthians mandou 2 observadores para acompanharem em loco a Copa do Mundo. Reforços? O que eu escutei dessa pessoa que é lado a lado com o presidente Osmar Stabile é de que não há 1 centavo para contratar. E o pior, se o Corinthians anuncia um reforço hoje, ele fica muito mal com o próprio elenco, porque os atrasos de salário em carteira e direitos de imagem têm repercutido mal. Os caras garantiram para os jogadores que só vão contratar atletas depois que resolverem todas as pendências com o elenco principal. Portanto, você, torcedor corintiano, não deve se empolgar com a ideia de melhoria em relação ao elenco para o segundo semestre. O próprio técnico Fernando Diniz já trabalha com a ideia da manutenção do atual elenco. Pro técnico, hoje, a maior vitória seria a manutenção do atual jogo, do atual grupo. Só que é importante registrar, o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas nessa janela da metade do ano para tentar ter um mínimo de fluxo de caixa para tocar o restante da temporada. Quem que o Corinthians poderia contratar desse Mundial? Vários atletas ficam livres no mercado, só para citar o exemplo do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, uma das sensações do Mundial. Fabinho, volante da seleção brasileira, não tem mais contrato com a Al Ittihad, está desempregado. Mas, repito, não há grana para investimento. Imagino que a viagem desses 2 olheiros aos Estados Unidos tenha sido muito mais para lazer do que, obviamente, para concretização de negociações. E essa história de que Memphis Depay recusou proposta do Corinthians. A notícia surgiu durante o fim de semana e irritou torcedores alvinegros. Mas, na manhã desse domingo, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Timão que desmentiu. Segundo essa pessoa, as tratativas têm acontecido e não há um veto. Uma desistência do Memphis em relação à renovação de contrato. O Corinthians fez uma primeira proposta, que o Memphis não gostou e respondeu com uma contraproposta. O Corinthians está analisando antes de avançar. Só para você entender números. O atual contrato, que se encerra no fim desse mês, garante ao Memphis 6 milhões de reais por mês de salário. Memphis também tem direito a bônus por jogos, gols, assistências e títulos. E é por causa desses bônus que o Corinthians hoje deve ao holandês 43 milhões de reais. A proposta do Timão é que nesse novo contrato não existam bônus e os 43 milhões que o Timão deve seriam divididos ao longo dos 2 anos de contrato. O Memphis não concorda com algumas condições impostas pelo Timão e tenta melhorar essas condições. O Corinthians promete uma nova resposta para os próximos dias e, segundo essa minha fonte, hoje há 60% de chances de uma renovação do contrato. A grande dúvida é se o Memphis ainda joga pelo Timão se não houver renovação. Apesar de seu contrato se encerrar em 31 de julho e o Corinthians ter 3 partidas para disputar nesse período, contra o Remo no dia 23, contra o Bahia no dia 26 e contra o Atlético Paranaense no dia 30, não há uma definição sobre o fim das férias do Memphis. Ele foi eliminado com a seleção holandesa da Copa e partiu para um período de férias. Nem Memphis nem Corinthians chegaram a uma conclusão de qual a data para ele se apresentar. Fiquei com a impressão até de que, se não houver renovação de contrato, talvez o Memphis nem reapareça. Embora, repito, a impressão que se tem no departamento de futebol é de que pode sim haver essa renovação de contrato, mesmo com cifras muito inferiores. E Marcos Leonardo, que quase foi parar no São Paulo na temporada passada, tem chances reais de deixar o Al Hilal. O clube saudita topa negociá-lo, desde que com cifras próximas daquilo que foi investido, cerca de 40 milhões de euros. Tudo para que possa abrir espaço para a chegada de um novo estrangeiro, e há uma série de badalados nomes especulados no Al Hilal, entre eles o de Mohamed Salah. Importante contar que o Marcos Leonardo não voltará para o Brasil. Hoje, diante das cifras envolvidas nessa negociação, 30, 35, 40 milhões de euros, se pintar o negócio terá de ser no futebol europeu. E os 2 primeiros interessados são Fiorentina e Porto, embora nenhum deles costume fazer movimentos desse tamanho. O Porto até com um pouco mais de propriedade, mas não é do praxe do time português investir 40 milhões de euros. Importante registrar que o Marcos Leonardo tem sido peça importante no Al Hilal, mas nunca foi protagonista.
apesar de um acúmulo bem legal de gols com a camisa do time saudita. Vamos falar do Coringão, que é o que importa, é o que você gosta. Uma reflexão aqui sobre o Vozinha. O Vozinha que fechou o gol mais uma vez contra a seleção da Argentina. Eu não estou aqui para defender a contratação do Vozinha. Não estou mesmo. Mas a minha reflexão, sabe qual é? E eu conversei isso com uma fonte dentro do Corinthians. Passam-se os anos, mudam-se os executivos e os empresários que negociam no Corinthians são sempre os mesmos. Existe hoje no Corinthians e no futebol uma panela de empresários. Então, por exemplo, será que se fosse o André Cury que tivesse oferecido o Vozinha já não estava contratado? Será que se fosse o Bertolucci que tivesse oferecido o Vozinha já não estava contratado? Eu falo do Vozinha, mas quantos o Corinthians recusou? O Corinthians não quis o Eric Pulga, o Corinthians não quis o Carlos Vinícius, o Corinthians não quis... Enfim, quantos jogadores? Quantos jogadores? Fala para mim. Hein? O Corinthians recusou. Tudo porque... E recusa de cara já. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Então, o Vozinha é uma reflexão que eu tenho que só serve de exemplo, né, para várias contratações que o Corinthians rejeitou. E jogadores, e você vai lembrar, né, até porque o vídeo é rápido, qual é a nossa opinião, mas é rápido, você vai lembrar aqui nos comentários, e eu vou ler depois, de informações que eu dei e informações que você sabe, de jogadores que o Corinthians recusou. Por que recusou? Aí eu pergunto, será que se fosse os empresários que têm trânsito livre lá dentro do clube, esses jogadores hoje já não estariam contratados? Então o Vozinha é só uma reflexão ou só a ponta de um iceberg. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tô cansado de toda essa patifaria. Vamos seguir falando do Sport Clube Corinthians Paulista. Breno Bidon está indo para o Arsenal? Ó, lá fora, né, na imprensa inglesa, a informação é que ele é uma das prioridades do clube inglês no quesito contratações de janela, né, para essa janela do meio do ano agora que vai se abrir após a Copa do Mundo. Eu fui confirmar isso no Corinthians, porque qual é a nossa opinião também é informação, tá? Então não deixe de assistir também. Eu gosto só de informação. Então assista, porque vai ter sempre uma informação ou outra. Dentro do Corinthians me falaram o seguinte, Samir, a imprensa inglesa não costuma, né? Enfim, esse tipo de informação de contratação, eles não costumam blefar, não. O que deve estar acontecendo é que às vezes o jornalista lá está sabendo antes da proposta ser enviada. Então, assim, a proposta não chegou ao Corinthians, tá? Não houve a proposta ainda para o Corinthians, mas o Corinthians já está sonhando e acreditando que pode ser que jornalistas lá, né? Jornalistas lá já sabem da proposta antes da proposta oficial ser executada. Isso acontece. Aliás, eu mesmo falei com uma fonte. Por exemplo, o caso do Memphis, que eu vou falar daqui a pouco. Eu sei que o Corinthians não quer renovar e não vai renovar, e tem gente ainda que está dando aí, que está negociando, que está avançado, que fechou. Entendeu? É coisa que eu sei. Né? Às vezes o Corinthians ia mandar a proposta para o Memphis de 1.800.000, eu já sabia e o Memphis ainda não. Pô, Samir, aí você já é demais. Talvez você está assistindo, você não acredite nisso. Mas, cara, o jornalista, ele é isso, velho. É um comunicador, né? A gente tem a informação, ainda mais a gente que vive de informação nos bastidores. Isso aí não é arrogância da minha parte, nem soberba, é apenas a realidade, né? Ó, amanhã nós vamos fazer a proposta, mas não fala nada ainda. Ou então amanhã nós vamos fazer a proposta, pode dar, entendeu? Isso eu já cansei de fazer isso na minha carreira, já aconteceu muito. Então pode ser que seja isso, tá? E sinceramente eu torço para que seja. Torço para que o Arsenal faça uma proposta de 30 milhões de euros, porque eu acredito que o Bidon não vai fazer tanta falta, mas o dinheiro, os 30 milhões de euros hoje vão fazer muita falta. Os 30 milhões de euros hoje fazem mais falta do que o Bidon em campo, entendeu? Diferente, às vezes, que você tem um jogador ali que você fala, esse dinheiro não vai fazer tanta falta igual a presença dele no campo. Não estou falando que ele é ruim, só estou dizendo que 30 milhões de euros
Vai fazer muito mais falta, faz muito mais falta do que o Bidon em campo. Agora, essa é a minha opinião. Agora, qual é a nossa opinião? Qual a sua opinião sobre isso? Não tem problema discordar. Você acha que você prefere 30 milhões de euros ou o Bidon? Comenta aqui embaixo. Qual é a nossa opinião? Encerrando o qual é a nossa opinião para falar do Memphis Depay. Por quê? Né, já começou o burburinho. Não, o Memphis não recusou, o Memphis negocia avançado, o Memphis vai fechar. Ó, eu já estou ouvindo que o Memphis renovou há quanto tempo? Eu já vi gente cravar, descravar, cravar, descravar, cravar, descravar, cravar, descravar, cravar, descravar, cravar. Entendeu? Por quê? Né? Tem um aí que quer muito que o Memphis fique. Mas não é porque ele ama o Corinthians. É porque é interessante ter o Memphis desfilando por São Paulo. São Paulo. Dia 1º de outubro. É interessante ver o Memphis desfilando por São Paulo, dando uma passadinha aqui, uma passadinha ali. É melhor ter o Memphis por perto. Entendeu? Agora, quem quer e quem deseja muito que o Memphis fique, desculpe, e tá vendendo essa história há muito tempo que já renovou, que ele quer baixar, sequer consegue convencê-lo a baixar a sua pedida. Entendeu? Por exemplo, eu não sou contra o Memphis permanecer. As pessoas às vezes não entendem o que eu falo. Mas eu acho que para ele permanecer, precisa se encaixar com a realidade. 1.800.000 para mim já é muito. O Memphis hoje, que não joga, teria que aceitar um contrato de produtividade e parcelar a dívida. Esse contrato louco que gerou a ele 43 milhões de reais. Entendeu? Mas se pagarem 1.800.000 para ele, beleza, tá tudo certo. Eu não vou ser oposição. Agora, sinceramente, hoje, nós estamos no qual é a nossa opinião. Hoje pode errar quem é a favor e quem é contra. O Memphis hoje é um mistério. Ninguém sabe mais se o Memphis vai conseguir jogar bola em alto nível, quantos jogos ele joga, se ele tá focado, se ele quer São Paulo, se ele quer o Corinthians, se ele quer a noite, se ele quer o Corinthians, se ele quer a fama, se ele quer o Corinthians, se ele quer o que São Paulo tem proporcionado para ele como artista ou o Corinthians. Ninguém sabe, eu não estou falando que ele não quer o Corinthians, nada disso. Só estou dizendo hoje que eu falar assim, ó, Memphis não serve mais, não presta mais, eu posso errar grandemente. E quem ficar bancando que tem que renovar a qualquer custo, igual estão fazendo, também a chance de errar é talvez maior ainda. Por isso que tem que se fazer, se o Memphis renovar, um contrato muito modesto, mas muito longe do que ele recebe atualmente, nesses últimos dias de contrato. Tá bom? Então, sobre o Memphis, não adianta ter advogado querendo a renovação dele. Faz o seguinte, vai lá e convence o cara a baixar, porque o Corinthians ofereceu 1.800, ele quer 3,5. Tem uma diferença grande aí. Entendeu? É muito fácil falar que ele quer baixar e ele falar por aí, ou o staff dele, nem é ele que fala, né? O Memphis, o staff dele fica vendendo aí pra tudo quanto é lado que ele quer baixar. Então baixa de fato. Entendeu? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!